Meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal OSM Pro, o melhor canal do mundo de Online Soccer Manager. Obrigado por estarem aqui connosco mais uma vez e peço desde já um likezinho no vídeo que nos apoia sempre imenso. Ora, no modo carreira vamos jogar fora de casa e adivinhem com que tática vamos jogar. Adivinhem, malta, adivinhem. É claro que é com o 6-3-1, vamos jogar contra o Andrei e malta, eu posso-vos falar um bocadinho do meu 6-3-1. As únicas coisas que eu vos vou dizer é que é muito defensivo, portanto não é defensivo, é muito defensivo e é em contra-ataque, ok? A nossa tática é extremamente defensiva. Vamos então jogar jogo contra o Andrei fora de casa e como seguimos a velha máxima, em equipa que ganha não se mexe, nós repetimos então o 6-3-1 fora. Lembro que nos dois últimos jogos fora foram 2 vitórias para nós. Vamos jogar. Começa então a partida. Temos 8 minutos de jogo e agora a primeira grande oportunidade do jogo é para eles. Mas felizmente Ilano falha na baliza e o resultado mantém-se 0-0. E temos aqui mais uma oportunidade para o adversário. Pode fazer o golo, mas não entra. 2 remates para eles aos 17 minutos. Eles estão fortes. Eles estão fortes. Mais um bom trabalho. Mengalvio tenta fazer o primeiro golo do jogo e faz 1-0. 1-0, malta. Desta vez o 6-3-1 a não resultar, a sair um bocadinho ao lado. Mas o vídeo-árbitro vai ter aqui uma mãozinha. Vai intervir no lance. Mas o golo é validado. O golo é validado e estamos mesmo a perder. Nós que à ida para esta jornada estávamos com um bom segundo lugar, mas este jogo está-nos a correr muito mal. Estamos a jogar mal, estamos a ser dominados, o resultado é justo, estamos a perder de forma justíssima. E vamos ao intervalo a perder 1-0. Portanto, esta segunda parte vai ter que ser melhor para nós, senão não temos hipótese. Porque nós não estamos simplesmente a criar jogo nenhum. Normalmente fazemos alguns remates com esta tática e desta vez nada. Agora uma lesão para o adversário. Os minutos vão passando e não temos uma única oportunidade. O adversário tem mais uma oportunidade e nós nada. Faltam 20 minutos, 0 remates para nós. É vergonhoso. O primeiro remate foi agora, mas ele já tem mais um. Portanto é um domínio completo da equipa do Andrei. Uma substituição da nossa equipa e perdemos o jogo. Perdemos o jogo e é perfeitamente justo. O resultado é mais do que justo, até peca por escasso. Podia ter sido se calhar 2-0, 3-0. Deixa-me só mudar aqui. Ok. Vamos ver então as estatísticas. 7 remates a 1, portanto completamente o domínio do jogo para o Andrei. O 6-3-1 é uma tática que normalmente resulta melhor contra táticas de ataque, 4-3-3, ou táticas de contra-ataque, por exemplo um 5-3-2. Portanto o 6-3-1 é uma tática muito defensiva, portanto a ideia é receber ataque, não é? Para fazer sentido o jogo em contra-ataque. Não recebendo, o Andrei com o remate à vista anulou-nos completamente a tática e foi uma ótima escolha tática da parte dele. Vamos ver os resultados e a classificação. Portanto, nós perdemos 1-0 contra o Andrei. O Rodas Minas perde 1-0 contra o ADAIO. Temos o Rafa a ganhar 2-1 ao Messi CR7. Temos o R Pirro a empatar a 1 contra o Johnny Costa. Ele continua sem ganhar há muitos jogos. Aliás, neste modo de carreira ele ainda não conseguiu ganhar. Não é normal. Ele é o campeão em título do modo de carreira. Mr. Zoni empata a 1 com o Canja. O Carlos Grativol ganha ao Esterilho 1-0. O Medinas ganha 1-0 ao David José. E por fim, o Linic Telmo empata a 0 com o Simões. Isto significa mudanças lá em cima? Mais ou menos, porque Messi CR7 deixa-se perder, portanto perde alguma vantagem. O ADA e o Carlos Grativol sobem ao segundo e ao terceiro lugar. Nós descemos para quarto. E as coisas estão super equilibradas, porque do oitavo classificado ao segundo são 2 pontos a separar. Portanto está tudo muito juntinho. Os treinadores estão muito juntinhos, passam apenas 8 à fase final. Em termos de valor de plantel, Johnny Costa e Esterilho têm os melhores plantéis. Aqui com plantéis bastante interessantes, com 401 milhões. O nosso está na ordem dos 356, portanto,
Podíamos melhorar aqui mais um bocadinho através de fazer mais amigáveis. Eu agora tenho feito sempre 3 amigáveis por dia, portanto não estou a fazer mais. Aproveitar também estas sessões de treino que estão a 2 horas. Portanto, este fim de semana é muito importante, pelo menos até domingo, treinar os jogadores. É muito importante. Ora bem, maltinha, vamos dar aqui um saltinho na outra conta. Não sei o que é que se passou aqui, mas foi concluída a Liga do Campeonato Regional. Já vamos ver como é que correu. Mas já sei que não somos campeões, também dificilmente seríamos. Ora bem, na Liga número 2, portanto na outra meia final do modo carreira, porque isto são 2 meias finais, temos Zé Tigresa a continuar a liderar e ele volta às vitórias. Começando pelo primeiro resultado, o Uruguaiense empata a 2 com o Leandro Paiva, o Jorge empata a 0 com o Pinto Blue, o Banharista perde na sua casa contra o King, temos o Metusalém a empatar a 0 contra o Duarte Inácio, e aqui temos um duelo entre os 2 convidados especiais desta edição do modo carreira. Duarte Inácio vem como convidado especial por ser campeão nacional português deste ano, e o Metusalém Severino vem como convidado especial por ser o líder do grupo Dynamis, que é o grupo que está melhor a nível de ranking mundial do Brasil. Mauro ganha 4-0 ao Leandro Silva, o Cascão ganha 2-0 ao Renato Paiva, o Zé Tigresa ganha ao Lil Jeep e por fim a Rosilane ganha ao João Martins. Eu estou sempre pela Rosilane, porque não é normal termos treinadoras no OSM e a Rosilane é uma treinadora que neste momento está em lugar de passagem. Passa os 8 primeiros à grande final e a Rosilane está em 8º com 14 pontos. Está a fazer uma época interessante com altos e baixos. Temos muitos treinadores talentosos neste modo carreira e de certeza que vai ser uma final super disputada. Mas para isso é preciso chegar lá. E só passam 8 de cada uma das ligas. Portanto, boa sorte a todos os participantes. Ora bem, vamos dar então aqui um saltinho à batalha de grupo. Nós precisamos de mudar o chip. Estamos muito mal à segunda jornada e também temos tido muito azar. Estamos a dominar os jogos, mas acabamos por empatá-los. E hoje esperemos uma jornada positiva. Vamos ver se conseguimos. Vamos jogar em casa contra Bob Briggs, que é um treinador que ganhou os 2 jogos. Foi o único treinador que ganhou os 2 jogos. Vamos tentar anular essas vitórias dele. Hoje o ideal era a gente ganhar, mas vai ser muito difícil. Vamos a isso, equipe. Eia, estamos a perder. Estamos a perder na nossa casa. Isto é um desastre total. E agora uma lesão. Uma lesão também para eles. Será possível uma coisa destas? Na nossa própria casa. Bora lá, equipa. Andem lá, caraças. E vamos perder esta merda. Fónix. Estou doente. Ele foi em 4-3-3 fora. Que desastre, malta. Tenho que pedir desculpa ao grupo porque é um desastre. O David perde. Também isto é que uma pessoa é revoltante, não é? Portanto, neste só vimos ainda 2 jogos. Nestes 2 jogos são 2 jogos semelhantes. Num é a favor do David, no outro é a favor deles. E ele aqui perde, não é? E nós perdemos também. Portanto, são, se a gente somar os 2 jogos, eventualmente 17 remates para um grupo, 18 remates para o outro, e os 6 pontos vão para o grupo que fez os 18 remates. Isto não há empates, não há nada, são 2 vitórias deles. O Rui ganha muito bem em casa, 10 remates a 1, portanto fará se não ganhasse, não é? Marca golo a 1 minuto de jogo e domina completamente o adversário. Muito bem aqui ao Rui. Grande Jorge a ganhar fora de casa, bem precisávamos. Finalmente uma vitória, bem precisávamos. Parabéns ao Jorge. Mas atenção, se olharmos friamente às estatísticas deste jogo, o adversário em 4-3-3, o Jorge em 4-3-3, 8 remates para um lado, 10 para o outro, 3 cantos a 1. Nós temos uma estatística semelhante a este jogo, mas com resultados diferentes. Okay? Por acaso o David até fez mais cantos. É assim, isto depende muito da simulação para simulação. Grande resultado do Jorge, muito bem. O Nuno Pinto perde. Epá, isto são jogos atrás de jogos, caraças. São jogos atrás de jogos. Como é que isto é possível? Ele perder isto? Porra. Acabamos por fazer uma jornada negativa de 3 pontos. Isto é ridículo. Isto é ridículo. Ora, contra os Titãs Arena estamos a ganhar 35-20. Boa.
contra o Dedicação, Foco e Ambição, estamos a ganhar por 3 pontos, uma batalha muito equilibrada, e aqui estamos a perder por 12. Completamente injusto esta batalha, não devíamos estar empatados, devíamos estar a ganhar a batalha. Mas pronto, eles estão em 16 no ranking mundial de grupos, nós estamos em 50 e tal com a nossa academia, e estamos a fazer um bom jogo bons jogos a nível estatístico, mas a nível de resultados péssimo, não é? Portanto, eles estão em 16, a nossa academia está aqui para baixo. Estamos aqui, pá, é mau, é muito mau. É muito mau este resultado. Maltinha, vamos então à última jornada do Campeonato Regional Português. Jogamos contra o treinador Adeda. Só a vitória importa e o jogo é fora de casa e o adversário tem estado nível 3. Portanto, é difícil este jogo para nós e somos obrigados a ganhar. E eu quis arriscar, não quis ir do método tradicional, então optámos por jogar em 4-3-3-A, mas um 4-3-3 completamente remodelado. Quando eu digo completamente, é totalmente remodelado. Foi um 4-3-3 inventado mesmo só para este jogo. Porque eu olhei para o histórico do Adeda e ele tem jogado muitas vezes em 6-3-1 em casa. E eu estou a tentar montar uma tática que ajuda a defrontar 6-3-1. Ele depois pode não jogar sequer em 6-3-1 e pronto. Mas pronto, foi essa a minha lógica. Agora vamos ver se resulta. Árbitro vermelho, dureza normal. Foi a dureza que escolhemos. Vamos a isso, equipa. Vamos a isso. Vermelho para o adversário. Porra, se a gente não ganha isto. Vermelho para o adversário aos 18 minutos. Intervalo 0-0. Epá, isto é demais, caraças. Isto é demais. Isto é demais, malta. Isto é ridículo, pá. Isto é ridículo, este jogo. Isto está cada vez pior. Epá, desculpa eu estar a dizer isto, mas é revoltante. É revoltante. Isto é, vão-se lixar, pá. Fónix. Golo! Que loucura, que loucura, que loucura. Que loucura, malta, porra. Epá, bem, que loucura de todo o tamanho. Que loucura. O que é que se passou aqui? Ai, meu Deus do céu. Ele foi mesmo em 6-3-1. E a tática não resultou, porque, assim, ele tem um expulso desde os 18 minutos, fará se não tivesse, ganhava-nos 8-0, não sei. Epá, isto é um milagre. Eu não sei se o simulador mudou aqui alguma coisa, deve ter mudado, porque antigamente, há não muito tempo, cada vez que havia uma expulsão, a equipa adversária ganhava sempre. E ganhava se calhar por muitos. Agora há uma expulsão, ainda sofremos golo aos 80 e tal. Bem, aos 80 não, aos 56. Ia que loucura, malta, que loucura, marcamos aos 86 e 87. Ai, meu Deus. Bem, isto vai motivar uma subidazinha na classificação. Vamos ver se é o suficiente. Terceiro lugar, caraça. Ia grande azar. Fónix. Eu queria o segundo lugar, malta. Com isto não subimos nenhum lugar. Estou muito satisfeito com a vitória. Mas o segundo lugar dava-nos mais 25 pontos. 25 pontos que eram muito importantes. Portanto, eu na próxima fase sou obrigado a ficar em primeiro lugar para chegar à final. Senão não tenho hipótese. O nosso amigo Martim, que está na Associação Portuguesa de Grupos, deixou-nos aqui um Excel que eu vou mostrar rápido. Ora bem, malta, esta é a pontuação à jornada de ontem. Portanto, aqui, acho que já está atualizado mesmo. Jornada 18. Acho que isto está mais ou menos atualizado, penso eu. Portanto, malta, nesta Zona Sul, nós temos estes jogadores que vão ser eliminados. Portanto, vamos ter estes jogadores todos que vão ser eliminados. O Nuno Pinto é dos Portugal, é uma pena ele está a ser eliminado agora, mas pronto. Quem morre na praia é sempre mais difícil. Portanto, estes treinadores vão ser eliminados. Portanto, do 50 até ao 70, portanto, vão 20 treinadores ser eliminados. Depois temos estes que estão a verde que vão passar à fase seguinte. E nós estamos aqui perdidos no lugar 35. No entanto, para chegar à final nós temos que terminar nos 10 primeiros, não é? E nós temos sempre patamares altos, nós queremos sempre o mais alto possível, não é? Porque o objetivo é chegar à final para depois lutar pelo título. Mas são muitos treinadores, não é? Esta é a segunda fase. Mas pronto, garantimos o apuramento para a terceira fase do campeonato regional, aí já vamos estar, ok? Temos já o lugar garantido. Agora estou insatisfeito porque na primeira fase podia ter ficado em primeiro lugar e por uma estupidez perdemos o título, uma estupidez gigante.
e nós, por exemplo, ficámos em terceiro lugar nesta segunda fase e em quarto lugar na primeira fase, e estamos atrás, por exemplo, de um treinador que ficou em nono lugar agora e em primeiro na primeira fase, portanto, ou de um treinador que ficou em quinto lugar nas duas fases. Isto então é o cúmulo, não é? Portanto, por exemplo, o Pepe Ferreira ficou em quinto lugar na segunda fase e ficou em quinto lugar na primeira fase, não é? E tem no total 242 pontos. Nós temos 237 e ficámos com um terceiro lugar, um pódio e um quarto. Epá, é chato, não é? É muito chato, mas é o que é. Enfim, isto é um sistema de cálculo que conta muitas coisas, os pontos feitos, a diferença de golos, só que há muita coisa que se lhe diga, não é? Uma liga desequilibrada, com os treinadores lá em cima a fazer muitos pontos e os de baixo fazem poucos, não é? Estão mais fracos. É uma grande vantagem para os treinadores que estão lá em cima, porque conta a diferença de golos e tudo mais. A nossa liga, as duas, têm sido ligas muito equilibradas, portanto, em que, por exemplo, o treinador que está em oitavo, que está quase em último, só perdeu 6 vezes, não é? É pouquíssimo, não é? Portanto, são ligas mais... a liga foi mais ou menos equilibrada, portanto, 30, 30, 29, 27, 26... os campeonatos regionais são, em regra geral, todos equilibrados, a verdade é essa. Em termos de valor de plantel, ficou assim, o Osvaldo muito bem. Ele usou uma estratégia diferente que pode ser interessante seguir, até porque foi campeão, acabou por ser campeão. Aliás, ficou em segundo, quem foi campeão foi o Gil. Por acaso não sei em que lugar ficou o Osvaldo no total. O Osvaldo, perdendo a liderança, ficou em 26, portanto ele ficou em segundo lugar, perdeu muitos pontos. Enquanto que o Gil Romão conseguiu a liderança e tem um segundo e um primeiro lugar, portanto foi muito importante para ele esta liderança, porque tem já quase um pé na final. E a diferença foi a diferença de golos. E o engraçado, malta, é que nós nada. Eu estava a dizer que a liga estava equilibrada, mas realmente na última jornada desequilibrou um bocadinho, porque os 5 primeiros praticamente ganharam, os 5 últimos praticamente perderam, o que desequilibrou um bocadinho mais as coisas. Mas pronto, esta vitória contra o Adeda foi muito importante para nós, porque se perdêssemos estávamos em quinto lugar, descíamos para quinto lugar se perdêssemos o jogo. Se empatássemos, mantínhamos como estava, ficávamos em terceiro, mas foi bom ganhar, não é? Como é óbvio. Tivemos sorte com a expulsão do adversário e depois com a reviravolta. É isto. Malta, em zona zona de final, na zona centro, na zona norte, o Cascão lidera, está a partir de tudo, com 2 primeiros lugares, está a partir de tudo, está fenomenal mesmo. Temos aqui mais 9 treinadores em zona de final. No entanto, nesta zona norte, com mais participantes, vão entrar 70 treinadores para a terceira fase. Portanto, 70 treinadores vão jogar a terceira fase. Olhando para a zona centro, temos Bruno Rebelo soberbo, com 498 pontos, 2 primeiros lugares também, mas há mais treinadores que conseguiram o mesmo, mas Bruno Rebelo está brutal. E são estes os 10 treinadores então a passar à fase seguinte. Muitos parabéns a eles. Não, à fase seguinte não, em zona de final, mas ainda é cedo, não é? Quem passa à fase seguinte são os 50 melhores da zona centro, portanto serão então estes treinadores, ficam estes então pelo caminho, quem está a vermelho. Na zona sul, o melhor é Nelson Longo, com 2 primeiros lugares também. Aqui também temos 2 treinadores a fazerem o mesmo, o Paulo e o Nelson. E temos então os 10 treinadores em zona de final e temos os 50 que vão passar então à terceira fase. Mas enfim, nós no nosso caso precisaríamos de um milagre para chegar à final. Precisaríamos de ficar, imaginemos, por exemplo, em primeiro lugar na próxima fase e em segundo na quarta fase, por exemplo. Imaginem, tínhamos de ter 2 fases extraordinárias para conseguir chegar a esta final. Bem, pessoal, obrigado por estarem connosco. Deixem um likezinho no vídeo. Obrigado a todos pelo vosso apoio. Vemo-nos já amanhã, à hora do costume. Obrigado, maltinha, a toda a gente que nos tem apoiado. Deixem um likezinho no vídeo. Quem quiser dar um contributozinho ao nosso canal, basta clicar no primeiro link da descrição. Todas as doações ficam registadas. Obrigado, maltinha. Grande abraço também a todos os nossos presidentes. Até amanhã.